professores, como eles vivem? Que horas eles dormem? Quando eles comem? Aqui no Grandes Pormenores. Bem-vindos de volta ao Grandes Pormenores. Eu sou Juliana Leverhage e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Para quem tá chegando agora, se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe. Tenho certeza de que você vai gostar. Alguns já sabem que o meu canal, ele é totalmente voltado para o cinema, as indicações de filmes que eu dou sempre no final de cada vídeo meu. Mas eu sempre trago algum tema da atualidade, da vida, da sociedade em geral, algum assunto ou algum sentimento pra gente conversar. Enfim, é um bate-papo, é uma conversa despretensiosa, como se a gente estivesse sentado assim num café, batendo um papo legal. Um papo interessante, um papo que vai agregar. O meu canal, ele é aberto para todas as pessoas. O meu canal, ele é para pessoas. Pessoas! E aqui eu trato sobre temas das pessoas, né? Então eu acredito que esse canal seja um canal para todos, de todos e para todos. Então sejam muito bem-vindos aqueles que estão chegando agora e bem-vindos aqueles que sempre estão aqui me acompanhando. Muito obrigada. Vou falar rapidamente sobre nós professores, eu sou professora, nós professores estamos enfrentando, né, aqui no nosso país, que é a desvalorização. Nós estamos sendo muito desvalorizados, tanto dentro da escola, quanto fora dela, e também financeiramente. A sociedade tem que se unir para começar a entender a importância dessa profissão, a importância de ser professor. Porque muitas vezes, gente, muitas vezes, um professor tá com problemas pessoais, problemas particulares, e ele vai dar aula com o coração despedaçado, sangrando, preocupado com a sua vida pessoal. Mas ele tá lá, mandando conteúdo, ensinando, levando conhecimento, cuidando dos seus alunos. Porque a gente sabe que hoje em dia o professor, ele não é só professor. Ele não entra na escola e dá aula, né? Ele também é amigo, psicólogo, médico, conselheiro. Ele é tudo. Porque nós estamos vivendo numa sociedade imediatista, numa sociedade que está acontecendo um adoecimento mental e emocional, está crescendo cada vez mais. E o professor, ele não pode ficar de fora disso. Ele não está fora disso. Muito pelo contrário. A classe docente está adoecendo demais. É síndrome de burnout, porque é muita carga, muito trabalho. A gente, como eu falei, a gente não só dá aula, a gente tem que fazer planejamento, a gente tem que elaborar prova, a gente tem que preencher relatório, a gente tem que participar de reuniões, a gente tem que atender ali o aluno que está precisando, a gente tem que escutar o aluno, a gente tem que... Não que eu ache isso ruim, eu amo os meus alunos, eu amo minha profissão, senão eu não teria escolhido ela, né? Eu pude escolher, eu tive o livre-arbítrio. O que eu vou ser na minha vida? Eu quero ser professora. Só que assim, antigamente, na época que eu era aluna, era muito diferente, né? Porque o professor, ele era mais respeitado, ele era mais visto, né? Ouvido. O professor hoje em dia não tem voz. Infelizmente, as pessoas olham e torcem o nariz ao invés de respeitar, né? Porque sem professor, gente, não tem outra profissão, né? Como é que vocês aprenderam a ler, a escrever? Com o professor. Tava vendo um vídeo de uma mulher que foi passar férias na Tailândia e ela entrou no táxi lá para chegar até o hotel e aí ela conversou em inglês com o cara, né, com o taxista, e ele perguntou de onde ela era, ela disse o que ela fazia, ela falou que era professora. Ela disse que ela passou um constrangimento enorme, porque ele parou o carro e ele uniu as mãos e fez o sinal de reverência para ela. E ela não entendeu. E ele continuou seguindo. E aí passou, ela foi num restaurante lá na Tailândia também, não sei o quê. E aí perguntaram pra ela, porque as pessoas ficam, né, de onde você é e tal, ainda mais que é estrangeiro. E ela falou que era professora, aconteceu a mesma coisa. E aí ela ficou muito constrangida de novo e ela perguntou, por que vocês aqui, quando eu falo que eu sou professora, vocês fazem reverência pra mim? Ele falou, porque nós respeitamos os professores, porque sem professor não existiria nada, nenhuma outra profissão. O professor aqui, ele é visto como a coisa mais sagrada, a profissão mais sagrada e mais maravilhosa que tem. Gente, isso é lindo! Isso tinha que ser em todo lugar. A gente sabe que existem países que valorizam os seus professores, que valorizam mesmo, mas não é o caso do Brasil. A valorização tem que aumentar, o professor tem que ser menos massacrado, o professor tem que ser mais ouvido dentro das escolas,
Fora das escolas, os nossos filhos, os seus filhos, todos passam pelas mãos dos professores. Para eles chegarem lá aonde eles querem, eles passam por nossas mãos. Quantas vezes eu já fui dar aula, porque tem mais de 20 anos que eu dou aula, quantas vezes eu já fui dar aula despedaçada, cansada, doente, com febre, passando mal, e eu tô lá, sabe? Não é fazendo vitimismo, por favor, olha só, eu vou dar aula passando mal, eu preciso que vocês me respeitem. Cara, não é isso. Isso aí é uma coisa que eu não deveria nem estar falando, né? Eu acho que o professor, ele tem que ser valorizado. Tá faltando valorização, motivação, sabe? Salários melhores pra gente. Professores que trabalham, às vezes, em 3 turnos, 2, 3 turnos. O dinheiro é pouco e o trabalho é muito. Porque o professor é a única profissão de que, quando ele sai da escola, ele ainda continua trabalhando. Porque é elaboração de prova, é correção de prova, é relatório para preencher. A gente não desliga, a gente fica ligado. A gente sai da escola, mas a escola não sai da gente. Então é uma profissão que a gente traz para a nossa casa. É muito difícil você ver um professor tendo vida pessoal mesmo. São mensagens, às vezes, que a gente recebe fora do nosso horário de trabalho, que já deixa a gente, né, tenso, e aí a gente já não consegue mais relaxar. A gente não relaxa. Por isso que tem tanto professor aí com síndrome de burnout. Eu sou uma que eu acredito que eu tô quase, ou ela já está em mim. Mas a gente não pode parar. A gente não pode parar. A gente tem que ir o tempo todo. Valorizem. É valorização que a gente quer. É valorização que o professor quer. O professor, ele quer ser escutado. Todo mundo escuta os alunos, todo mundo escuta todo mundo, mas quem escuta o professor? E o professor, antes de ser professor, ele é um ser humano. Ele sofre, ele tem lutas, ele tem problemas, dificuldades, ele tem coisas para resolver, ele tem uma vida pessoal. A gente não tem tempo para ter vida pessoal. No meu caso, que sou mãe solo, eu sou mãe e pai ao mesmo tempo, isso aí triplica, né? Porque eu tenho que dar conta da vida aqui dentro da minha casa, né? E eu tenho também que dar conta do meu trabalho. E eu dou muito mais conta do meu trabalho do que das coisas da minha casa, das coisas da minha vida. E o salário, mãe solo como eu, não dá. Eu divido as contas da minha casa com quem? Me diz. Por isso que eu tenho que trabalhar 3 turnos. E mesmo trabalhando 3 turnos, não dá. Não sobra. Isso daqui é um desabafo e um pedido de alerta para que a sociedade comece a valorizar mais o professor. A gente sabe que o governo, aqui pelo menos do meu estado, né, eles não vão valorizar financeiramente, né? O salário da gente é defasado, o salário da gente é baixo e eu não tenho esperanças de que vá aumentar. Mas eu tenho esperanças de que a sociedade comece a valorizar mais a gente. A gente está sendo demais massacrado, é muita demanda, a demanda é muito grande e nós não somos robôs. Ainda. A gente é ser humano também. Então vamos ter um olhar mais carinhoso, mais cuidadoso, mais atento, mais compreensivo e com mais empatia para o seu professor, para nós professores. Eu sei que é um assunto muito extenso que eu deveria falar num vídeo muito longo. São muitos tópicos ali para serem debatidos sobre a desvalorização da nossa profissão. Eu acho que o principal é a sociedade entender que sem professor não tem nada. Não tem. Principalmente professor da educação básica. O próprio nome diz educação básica. É básico, é a base. Sem isso, pode esquecer. Bom, agora eu vou para algumas indicações. São milhares de filmes que tem sobre a nossa profissão, sobre ser professor, sobre a lindeza que é essa profissão, porque essa profissão é uma coisa linda no seu conceito, no seu âmago, mas infelizmente, hoje em dia, ela não está sendo valorizada como ela já foi, como ela deveria ser, deveria continuar sendo, mas os filmes estão aí e eu vou indicar aqui, acho que 3 filmes que são maravilhosos, que falam sobre a nossa profissão. Vamos lá para as indicações? Sociedade dos Poetas Mortos. Gente, filmaço maravilhoso. Esse filme celebra a importância da liberdade de expressão e a paixão pela educação. É um filme apaixonante e é um filme que muita gente conhece, mas deve ter gente que nunca viu, e tá aí a indicação. Carpe Diem. Outra indicação, um filme maravilhoso que eu assisti quando era adolescente, que chama Mr. Holland, Adorável Professor. É um filme de 1995, é um filme maravilhoso que conta a história de um professor de música. Na realidade, ele é um compositor, ele tá querendo compor
a sua música, a sua sinfonia, mas ele fica sem dinheiro, ele fica apertado de grana, e ele nunca quis dar aula em escola, mas ele acaba indo para poder ganhar um dinheirinho a mais, para poder concluir a sua sinfonia. E ele vai dar aula de música numa escola, contra a vontade dele no início, mas ele vai para poder conseguir. E é filme de chorar demais, gente. É um filme muito emocionante. Ele foi, né, para fazer um bico, na realidade, ficar pouco tempo ali só para juntar um dinheirinho para poder compor a sua sinfonia, e acaba que vocês vão ter que assistir para saber. Maravilhoso. Ao Mestre com Carinho. Que filme, é um clássico de 1967 que retrata a vida de um professor que se dedica a ensinar os seus alunos mesmo em meio à indisciplina. Gente, é o que mais acontece. É um clássico de 1967 que é atemporal, né? A gente está aí se dedicando a ensinar os alunos mesmo em meio à indisciplina. Hoje em dia, mais ainda com a internet, né? A gente está aí disputando com as telas, a gente está disputando com a inteligência artificial, a gente está disputando com o celular, com a guerra praticamente perdida pra gente. Por isso que a gente tem que incentivar os nossos filhos a valorizar mais o professor, a ler mais livros físicos e não ficar tanto em telas. Claro, a gente está vivendo nessa era tecnológica, a gente não pode negar isso e a gente tem que se adaptar a tudo isso. Mas também a gente tem que incentivar o contato com a natureza, os valores aqui, os valores humanos, né, dentro da gente, que a gente tem que cultivar e incentivar para não se perder. Porque se a gente não ficar atento, se a gente não abrir os olhos, isso vai tomar conta, vai acabar. Empatia já está acabando, né? Consideração já está acabando. Você olhar para o outro e prestar atenção na necessidade do outro já está acabando. As conexões humanas, conexões mesmo, aqui, sabe, sem ser internet, tá acabando, gente. A gente só vai conseguir que isso perdure, que isso continue, que as coisas melhorem, se a gente mudar a forma como a gente está agindo, a forma como a gente está conduzindo essa geração. Então, isso fica um alerta mesmo para valorizar mais a profissão nossa, que é o professor. E os pais, principalmente, têm um papel importantíssimo nisso, de passar para os seus filhos esses valores, né? Ensinar os seus filhos a respeitar mais o professor, a valorizar mais o professor, a ler mais, a ficar mais atento às coisas, a ficar menos aí em telas, saber que a vida é muito mais do que isso aqui, que a vida é muito, muito maravilhosa e que existem outras pessoas nesse mundo aqui, pessoas de carne e osso, de verdade, tá? Que sentem, que choram, que riem, que existem de verdade. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de se inscreverem, ativarem o sininho para receberem mais notificações de vídeos novos, curtir, comentar, compartilhar. Eu vou ficar muito agradecida. Me ajudem. Sou professora, gente, não se esqueçam. Muito obrigada por todos vocês que acompanham o meu canal, por todos vocês que já se inscreveram no meu canal. É sinal de que vocês estão gostando e eu tô muito feliz por isso, tá? De verdade mesmo, vocês são moradores do meu coração. Um beijo pra vocês, porque agora já tá na hora de eu dar aula. Tá vendo a correria? É gravar um vídeo aqui e já sair correndo. Um beijo. Amo vocês.